E uma investigação da CNN mostrou que a maioria das bases americanas no Oriente Médio foi atingida e algumas estão praticamente fora de operação depois de ataques iranianos. Além dos danos à infraestrutura, esses ataques abalam a imagem dos Estados Unidos entre aliados no Oriente Médio. É o que você vai ver agora na reportagem de Tamara Kiblaoui. Camp Building, Kuwait. Soldados americanos aproveitando uma noite de karaokê em um dos maiores centros militares dos Estados Unidos no Golfo. Isso era antes. Agora é assim. A microcidade americana no deserto está vazia, severamente danificada após semanas de ataques de mísseis e drones iranianos. Uma entre muitas instalações militares dos Estados Unidos na rica Península Arábica, alvejadas por alvos do Irã, mesmo enquanto os Estados Unidos e Israel atacavam o grande arsenal da República Islâmica. Mas qual foi o impacto dos ataques iranianos sobre a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio? Uma investigação da CNN encontrou evidências de uma destruição sem precedentes. Revelamos que os ataques danificaram pelo menos 16 instalações dos Estados Unidos em 8 países. De acordo com a nossa análise e fontes, isso representa a maioria das posições americanas na região, e algumas delas estão praticamente inutilizáveis agora. Uma fonte americana familiarizada com a situação disse que nunca havia visto nada assim em bases dos Estados Unidos, que foram ataques rápidos e direcionados, utilizando tecnologia avançada. Os principais alvos do Irã, aeronaves de milhões de dólares, como este Boeing A320, que dava aos Estados Unidos uma grande capacidade de visibilidade sobre o Golfo. Este avião não é mais produzido e, em valores atuais, vale quase $500 bilhão. Equipamentos críticos de comunicação. Olhe para estas enormes bolas de golfe. Elas são conhecidas como radomes e protegem antenas de satélite vitais para a transmissão de dados. Apenas nesta base, o Irã destruiu todos os radomes, exceto um, em menos de um mês de guerra. E, de forma crucial, sistemas de radar. Altamente sofisticados, caros, difíceis de substituir e essenciais para a defesa aérea. Uma segunda fonte americana, um assessor do Congresso familiarizado com os danos, disse que esses alvos têm o custo mais efetivo. Nossos sistemas de radar, disse, são nosso recurso mais caro e mais limitado na região. For U.S. allies in the region, there's a dilemma. In some ways, Iran's show of force makes the U.S.'s presence in the region even more necessary to Gulf security. But there's a new reality here, which is that U.S. military installations, previously seen as formidable fortresses, have turned into sitting targets. As a Saudi source told me, the war has shown Saudi Arabia, that's the U.S.'s longest-standing Arab ally, that the alliance with the U.S. cannot be exclusive, and it is not, in their words, impregnable. Para ter uma ideia de quão vulneráveis as instalações americanas se tornaram, veja isto. É a sala de operações da base aérea de Al-Udeid, no Catar, o centro de comando e controle das operações aéreas dos Estados Unidos em 21 países, atingido não apenas uma, mas 2 vezes. E, segundo uma fonte americana, os danos são significativos. A base já havia sido em grande parte esvaziada e não houve registro de vítimas. A capacidade do Irã de monitorar seus alvos nunca foi tão clara. Em 2024, segundo o Financial Times, Teherã adquiriu secretamente um satélite chinês conhecido como TEE-01B, um grande avanço em relação aos seus próprios satélites. Isso significa que Teherã passou de imagens desta qualidade para esta. É a primeira vez que os Estados Unidos enfrentam um adversário com satélites capazes de capturar imagens de alta resolução, quase tão detalhadas quanto as suas próprias. À medida que a escala dos danos se torna mais clara, muitos se perguntam se a presença dos Estados Unidos, antes um escudo protetor no Oriente Médio, não se tornou seu calcanhar de Aquiles. Em resposta aos questionamentos da CNN, o Pentágono disse que não comenta avaliações de danos, mas que as forças americanas permanecem totalmente operacionais, com o mesmo nível de prontidão e eficácia de combate. A CNN também entende, a partir de suas fontes, que a vasta maioria das tropas dos Estados Unidos deixou suas posições no Oriente Médio. Muitos estão operando com relativa segurança a partir de hotéis e apartamentos na Península Arábica.